Senhoras e senhores, mais um dia aqui no Futebol Esporte Show para falar do futebol de uma outra maneira, com um outro viés, com uma outra abordagem, uma diferente do dia a dia, que a gente fala muito do resultado, ganhou, perdeu, tenta explicar ali rapidamente o que aconteceu, mas hoje não. Hoje a gente vai parar e vai entender um fator que para mim é fundamental. Eu não consigo pensar em alta performance em qualquer esporte coletivo, individual, sem falar de treinamento. A gente aqui no Brasil tende a desprezar o treino, né? Aquele antigo chavão, antigo, tá? Treino é treino, jogo é jogo. Isso aí não existe mais. Hoje treino é jogo e jogo é treino. Você treina como se joga e o jogo vai balizar como vai ser o seu treino. Ao meu lado, mais uma vez, Rodrigo Belão. Rodrigo, esse assunto para mim, você é um cara que tem ali uma vivência espetacular, eu faço questão de ressaltar isso. Fazendo um curso ali da Universidade do Futebol, Mapa do Jogo, me deparo com um material seu falando de ambiente de jogo no treino, de questões lúdicas, de contexto de jogo e fiquei maravilhado. Então, uma oportunidade agora para você trazer para o telespectador como que surgiu isso, como que funciona isso e quais os benefícios para o jogo, para o rendimento, para aproximar a equipe da vitória. Grande abraço, boa tarde, Belão. Obrigado, boa tarde a todos. A questão do treino sendo competitivo, ela passa por criar um ambiente de jogo no treino, né? Eu aprendi isso quando eu trabalhei no Novo Horizontino, através do Eduardo Barros, tive o primeiro contato, e aí fui estudar mais a fundo, encontrei o professor Alcides Scaglia, foi meu professor na pós-graduação que eu fiz, que é daqui da Unicamp, em Campinas, e fui atrás dessa teoria e comecei a entender cada vez mais essa teoria e como eu já tinha vivenciado a prática com o Eduardo Barros e comecei a conseguir mexer bastante com isso, que é criar um ambiente no treino que seja competitivo. O jovem hoje em dia, ele se sente, inclusive através dos videogames, dessa tecnologia toda, ele se sente mais à vontade, ele se sente com mais vontade de fazer as coisas quando ele é desafiado, né? Então o desafio move as pessoas, e ainda mais o jovem atual. As pessoas ainda reclamam, o jovem não se mobiliza por nada. Não, ele se mobiliza quando ele é desafiado. E uma das questões de desafiar ele é tentar trazer toda a sessão de treinamento um jogo, para que ele entenda e queira competir cada vez mais, né? Então, para isso, a gente tem que criar um ambiente de jogo no treino. E o que seria esse ambiente de jogo? Vamos tentar imaginar, nem todo treino ele é um jogo, né? Tem muitos exercícios que são analíticos, o pessoal fala, que é o trabalho técnico de passe, cabeceio, chute. Tem o treino situacional, que eu posso estar, por exemplo, eu contra você, que é um zagueiro, toco a bola para o lado, lateral cruza, você tem que disputar comigo, é uma situação de jogo, né, por exemplo. E tem o jogo, que é eu fazer um 3 contra 3, um 4 contra 4, um 10 contra 10, né, várias maneiras de fazer um jogo. E aí... Campo formal, campo reduzido. Campo reduzido, campo formal, exatamente. Claro. E se a gente consegue toda a sessão de treino ter um exercício que seja um jogo, né? Seja o campo reduzido ou o campo formal. Se eu consigo criar um ambiente que tem um objetivo, né? Então tem um objetivo a ser cumprido no treino, por exemplo, seria eu quero pressionar o adversário e fazer o gol após a pressão, conseguir uma finalização, né? Então eu vou criar um exercício que eu tenha uma equipe defendendo, uma equipe vai fazer a saída de jogo, uma equipe que defende o outro gol lá longe, mas que vai pressionar, né? Então eu tenho a situação da lógica do jogo, que eu tenho que defender um gol que eu não posso tomar e atacar um gol que eu tenho que atacar. E aí eu começo a ter um jogo com pontuações. Então, se ele conseguir atingir o objetivo que eu quero, que é pressionar, roubar a bola à pressão, vamos supor que ele já ganha um ponto. E a equipe que consegue sair jogando e passa o meio de campo também ganha um ponto. Se eu fizer uma finalização que já é roubar no ataque e finalizar, já vale alguma coisa, vale 2 pontos. E se eu fizer o gol, roubar e fizer o gol, valeu 8 porque o gol é muito importante. Então, o gol tem que valer muito mais do que essas ações menores. Lógica do jogo simples e pura. Simples e pura, exato. E a outra equipe, o contrário, com os objetivos de tentar sair, pressionar e passar o meio de campo e fazer o gol no outro gol. Quando eu consigo criar um ambiente de jogo com pontuações, então a gente consegue lidar com eles, eles entenderem a proposta, você consegue manusear o treino com pontuações, com cobranças. Eles não estão fazendo o que é proposto, para, volta, explica de novo. Cuidado para não ter muita regra, senão sai, né, quando fica muito difícil, você não se sente desafiado, porque o desafio ele não pode ser nem tão fácil e nem tão difícil. Tem que ser ganhar ali, né? Tem que ser ganhar ali, Sim. exatamente com o objetivo proposto. Você começa a criar um ambiente, né?
E quando ele entra no ambiente, o atleta, ele consegue se focar, aumenta a concentração dele. Vamos trazer para a brincadeira de rua. Quando você falava que você ia defender, você era o Maldini, eu atacando era o Ronaldo, né? Cada um falava um nome de um jogador e a gente vivia aquilo. Você começa a não enxergar mais nada ao seu lado. E você busca, através desse manejo de treino, de regras, regras de pontuação e não regras que proíbem o atleta fazer alguma coisa ou não, você consegue atingir, né? Não, ô Belão, mas assim, quem está ouvindo pode achar que isso é muito simples, mas não é. Porque assim, aqui no Brasil principalmente, se deu muito migué em treino e não se levava esse ambiente de jogo para o treino. Então o que você está falando é de uma densidade, de uma profundidade gigantesca. Então, por muito tempo se dava um migué mesmo, pelo fato do atleta não se interessar tanto, porque o treino era solto, era livre, joga a bola lá e deixa os caras jogando, o treinador só dá uma corrigida em um posicionamento. Então ficava muito... O feedback é fundamental, né, Belão? O feedback é fundamental, a condução do treino é muito fundamental, parar quando erra, exaltar e parar às vezes quando acerta, para ter um entendimento, sabe? E a gente tem um treino no Brasil, acho que desde o início, desde quando o Charles Miller trouxe a bola aqui para o Brasil, que é o rachão. E o rachão tem um ambiente de jogo. Os atletas ficam no estado de jogo... Cara, se eles estão focados naquilo, eles querem vencer, sabe, de qualquer jeito, eles lutam, competem. Só que o problema é que o rachão não tem conteúdo nenhum. Só que os atletas se sentem desafiados, porque junta o time do casado e solteiro para se desafiar, para competir, para valendo, sei lá, um bolo de chocolate no final do mês, né? Vamos dizer assim. E o fim está naquilo mesmo. Está naquilo mesmo, não tem objetivo. E aí o ideal a ideia é trazer o ambiente de jogo de um rachão para um treino com conteúdos, né? E isso seria muito válido. O treinador conseguir isso em profissional ou em outras instâncias, vale demais. O Tite falou muito disso, né, quando ele voltou da Europa. Falou dos treinos que ele acompanhou do Ancelotti, ele falava muito da concentração. Eu gosto até de usar o gesto, ele fala assim, que ele percebeu que os atletas faziam assim, ó, ficavam, né, concentrados no treino, né? E era uma intensidade altíssima. Porque o ambiente de jogo, a criação de um ambiente de jogo leva ao estado de jogo. E o estado de jogo é isso, você ter liberdade para conseguir lutar, construir e conseguir buscar o seu objetivo. E você foca muito nisso, então aumenta demais a concentração, né? Aumenta demais a liberdade de expressão nesse jogo, que seria a parte lúdica, não é brincadeira, o lúdico não é brincadeira. É mal interpretado o lúdico, né? É mal interpretado. O professor Alcides Cagra fala que o lúdico é a liberdade de expressão dentro do jogo, não é uma brincadeira. E uma questão a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes até o rachão, falei como exemplo, extrapola. O jogo ele tem dois polos, dois lados. Um é a frivolidade, segundo o professor Alcides Cagra, que é a calmaria. Então o cara que está calmo demais, não está nem aí, que está no migué. E tem o êxtase, que é o estresse demais, o ligado demais, o pilhado demais, que às vezes no rachão acontece, das discussões, das brigas. E o jogo está no meio disso. E aí dentro desse jogo a gente ter cuidado com esses dois extremos para ter o ambiente de jogo, para conseguir chegar na situação que é proposta. Que bacana, Belão. Caramba, né? O treinamento hoje ele é fundamental para construir qualquer jogo elaborado, qualquer estado de espírito de uma equipe. Se você não tiver um treino de qualidade, você não vai chegar na hora do jogo. Falamos então de estado de jogo, de ambiente, de treinamento aqui no Futebol Esporte Show com o nosso convidado Rodrigo Belão.